Você que acabou de chegar, hoje falaremos sobre um tema muito importante para a sua alma e com isso gostaríamos de abençoar você e sua família. Então deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe com todos eles. Olá pessoal, bem-vindos a mais um podcast Ciência da Alma. Olá pastor. Olá pessoal. É um prazer estar com vocês e hoje nós vamos compartilhar um texto maravilhoso que se encontra no livro de Gênesis 12, 1 ao versículo 8. O Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, da sua parentela e da casa do seu pai e vá para a terra que lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação e o abençoarei e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Abençoarei aqueles que o abençoarem e amaldiçoarei aquele que o amaldiçoar. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão, como o Senhor lhe havia ordenado, e Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Abrão levou consigo a sua mulher Sarai, o seu sobrinho Ló, todos os bens que haviam adquirido e as pessoas que lhes foram acrescentadas em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Abrão atravessou a terra até Siquém, até o carvalho de Moré. Nesse tempo, os cananeus habitavam essa terra. O Senhor apareceu a Abrão e lhe disse: darei esta terra à sua descendência. Ali, Abrão edificou um altar ao Senhor que lhe tinha aparecido. Passado dali para o monte, a leste de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel a oeste e Ai a leste. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Capítulo 12 inicia o Senhor dando uma ordem a Abraão para que ele saia desta terra onde ele está, no meio da sua parentela, da casa do seu pai, e vá para uma terra que Deus vai lhe mostrar. Então nós vemos que em Atos 7, no verso 2, então Abrão saiu da terra dos caldeus e foi morar em Harã. E dali, com a morte de seu pai, Deus o trouxe para esta terra em que vocês agora estão morando. Quando Estevão está fazendo a sua defesa, porque ali prenderam Estevão por ele estar pregando a palavra de Jesus e fazendo sinais e prodígios, porque ele estava cheio de Espírito Santo e as pessoas se convertiam, então ele foi preso. E quando ele está diante ali dos seus acusadores, ele começa a falar pelo Espírito Santo, contando toda a história, desde Abraão até Jesus. E é interessante que ele vai falar e vai nos orientar sobre esse capítulo que nós estamos lendo. Ele fala que o Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando ele estava ainda na Mesopotâmia, antes de morar em Harã. Então, essa Mesopotâmia é ali onde ficava a cidade que eles moravam, Ur dos Caldeus, e eles cultuavam outros deuses, principalmente o deus sumério, que era a lua, que eles adoravam a lua, como se fosse uma divindade. E o pai dele seguia essa adoração, era idólatra. Todos os irmãos também dele eram, porque eles estavam no meio dessa idolatria. Provavelmente também Abraão está aí nesse meio. Mas o Senhor chama ele. Deus aparece a Abraão quando ele estava lá e disse, no versículo 3 aí, saia da sua terra e do meio da sua parentela e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Então o Senhor falou, sai daí e vai para lá. Então ele saiu da terra dos caldeus e foi morar em Harã. E aí a gente fica, por que ele não foi direto para a terra? Foi porque provavelmente ele falou para o pai dele que Deus o havia chamado. E falou, vou para Canaã. E o pai disse, vou com você. E Harã tinha este culto a este mesmo Deus que o pai servia em Ur. Então o pai se estabelece aí. Talvez até tinha intenção de dissuadir Abraão de deixar de ir para Canaã, continuar com o Deus deles ali. Mas Abraão espera, fica tranquilo, porque ele sabe que Deus o chamou, e o pai morre. Então, quando o pai morre, ele vai então receber a ordem de Deus e vai embora.
Para a gente se situar um pouquinho aí assim geograficamente, então Abraão e o pai dele moravam em Ur dos Caldeus. O país atual hoje seria o Iraque. Então eles saem dali daquela região do Iraque, vão subindo, margeando o Eufrates e sobem até Harã, na Turquia, que hoje é na Turquia. E depois agora eles estão então ali, quando morre o pai de Abraão, Tera. Então ali, depois que ele morre, aqui nessa defesa de Estevão, ele diz então que aí nesse momento ele vem para essa terra onde eles estão ali, que é Jerusalém, que seria a Judéia. Então ele parte lá da Turquia e vem descendo ali por aqueles países ali e finalmente ele vai chegar ali em Canaã. E é por isso que Estevão está dizendo aí, Deus o trouxe para esta terra em que vocês estão agora morando. Ele estava em Jerusalém fazendo sua defesa. É interessante isso, porque agora nós podemos ver Gênesis 11, no versículo 31 e 32, esse relato que Estevão usou. Gênesis 11, 31. Tera tomou Abrão, seu filho, Eló, filho de Arã, filho de seu filho, e Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abraão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. Foram até Arã, onde ficaram. E o verso 32 diz: E havendo Tera vivido 205 anos ao todo, morreu em Arã. Então aí agora nós temos o início do capítulo 12, já sabendo onde todas as coisas estão acontecendo. Então o chamado aconteceu quando ele estava lá na terra com o pai, né? Provavelmente ele falou para o pai que ia embora. Como ele era muito amado, muito querido por esse pai, então o pai resolveu ir com ele. Vamos, aqui tem um caminho que nós vamos fazer, esse vai ser o melhor caminho. E o pai, então, chegou até essa cidade que nós falamos. Agora começa, então, Gênesis 12. Então, agora nós estamos sabendo o que aconteceu. Depois que o pai dele morreu, então agora ele vai seguir o que o Senhor falou para ele. E nós temos uma referência, Hebreus 11, 8. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber como herança. E partiu sem saber para onde ia. Então aí está mostrando, ele teve um processo de fé, porque ele saiu sem saber para onde ia. Só com a palavra que Deus falou para ele, vai. E ele foi. Hebreus 11 é onde aparecem todos os heróis da fé, né, da Bíblia. Então Abraão está aqui também, nesse verso 8, dizendo que ele também, pela fé, ele ouve o chamado de Deus e obedece. E então ele vai para um lugar sem saber, na verdade, para onde ele ia, porque Deus não disse no primeiro momento. Mas mesmo assim, quando ele ouve o chamado de Deus, ele sai. Ele sai. Ele já vai viajar, não sabendo exatamente para onde ia, mas aí Deus, aos poucos, vai mostrando para ele. Você vê uma característica forte nos homens que Deus chama, a fé. A mesma coisa aconteceu com Noé. Construa a arca, vai chover, vai ter um dilúvio. E o Senhor então falou aquilo com Noé e Noé o fez. E agora então está fazendo a mesma coisa com Abraão. Gênesis 12, verso 2. Farei de você uma grande nação e o abençoarei e engrandecerei o seu nome. Nós temos uma referência em Gênesis 17, 6 a 7. Farei com que você seja extraordinariamente fecundo. De você farei surgir nações, e reis procederão de você. Estabelecerei uma aliança entre mim e você e a sua descendência no decurso das suas gerações, aliança perpétua para ser o seu Deus e o Deus da sua descendência. Que glória, hein? Que maravilha! Olha o que o Senhor está falando. Primeiro, tem muitos desafios esse chamado. Ele não sabe para onde vai e a mulher dele é estéril. Olha a importância da nação e olha a importância também dessa semente que vai sair dele. Estabelecerei uma aliança entre mim e você e a sua descendência no decurso das gerações. Aliança perpétua é algo que nunca acaba.
é eterno, para ser o seu Deus e o Deus da sua descendência, o Deus da nação, desse povo que vai sair através dele, porque ele creu, e da descendência. Quem é o Deus dessa descendência que sai daí? Quem pode ser? Jesus. Amém, glória a Deus, que promessa gloriosa. A gente vê aqui que ele fala sobre de você farei surgir nações. Então a gente sabe que Ismael é o ramo árabe, seriam os descendentes de Abraão, seriam os árabes. E também a nação de Israel. Então, daí você vê que surgiram nações e muitas outras nações também. E essa aliança que ele faz vai ter todo o desenvolvimento daquele povo de onde virá o Messias. Essa aliança perpétua está já sendo uma profecia de que viria aquele que nós temos falado. Ele estabeleceria um reino eterno, que é Jesus Cristo. Deus agora fazendo com que tudo isso aconteça. Então já passou o dilúvio, veio os filhos que povoaram a terra. Noé tem toda a descendência dele espalhada pelo mundo inteiro. São os 3 filhos de Noé que estão espalhados pelo mundo. A semente de Deus aí que foi, de alguma forma, depois do dilúvio. E eles vão perdendo esse relacionamento com Deus. E Deus então chama Abraão para instituir com ele agora como deve ser o culto, a adoração desse povo que vai ser a descendência dele. Em Gênesis 12, no verso 3, nós temos aqui que abençoarei aqueles que o abençoarem e amaldiçoarei aqueles que o amaldiçoarem. Em vocês serão benditas todas as famílias da terra. Deus estaria criando um povo de Abraão, que seria o povo hebreu, mas através desse povo ele vai abençoar todas as pessoas, todas as famílias da terra. E aqui nós temos uma referência, Gênesis 18, 18. Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. Aí esse versículo está fazendo referência ao versículo anterior, porque Deus estava para destruir, como nós já falamos, Sodoma e Gomorra. Então o Senhor falou, será que devo esconder de Abraão o que eu vou fazer? Então o Senhor sempre revela aos seus servos o que ele vai fazer. Qualquer castigo que ele for enviar para um povo ou para a terra, ele avisa antes. Como ele tem avisado sobre o dilúvio, como ele tem avisado sobre o juízo final. Aqui então o Senhor está mostrando que ele tinha uma íntima relação com Abraão. E ele queria que Abraão soubesse o que ia acontecer com as cidades de Sodoma e de Gomorra. E aqui ele fala que de Abraão virá uma nação poderosa. E aqui em Êxodo 23, 22, mas se vocês ouvirem atentamente o que ele disser e fizer tudo o que eu ordeno, então serei inimigo dos que são inimigos de vocês e adversários dos que são adversários de vocês. O povo que vem de lá, do Egito, com Moisés, e depois vai entrar na terra através de Josué. Então ele está recebendo a ordem aqui. Olha, se vocês ouvirem atentamente o que ele disser e tudo o que eu ordeno, quem disser Deus, então serei inimigo dos que são inimigos de vocês e adversário dos que são adversários de vocês. Então Deus ia lutar a luta deste povo se esse povo fizesse a parte dele, fosse fiel para com Deus. É a mesma coisa aqui. Ele viu fidelidade em Abraão e fez questão de abençoar Abraão. Ele colocou essa cláusula, como se fosse uma cláusula no contrato. Os dois têm que cumprir sua parte. Senão o contrato não funciona. Porque Deus é fiel. O homem mostra o tempo todo essas características de infidelidade, de inconstância, de incerteza, sempre desejoso de servir ao seu coração e não a Deus. Nós temos agora Gênesis 12, 7. O Senhor apareceu a Abraão e lhe disse, darei esta terra à sua descendência. Ali Abraão edificou um altar ao Senhor que lhe tinha aparecido. E aqui a gente vê que Abraão edifica um altar ao Senhor. Nós vemos ali desde Abel, depois Enos, depois Noé também
ele edifica um altar. E agora aqui Abrão edifica um altar ao Senhor. Mas ele mesmo, ele sendo influenciado pelo seu pai, por aqueles cultos onde ele vivia, parece que ele adorava o Senhor. É porque nós temos também a tradição oral. Tem filhos que se desviaram de Noé, que se desviaram e foram para os cultos pagãos e não quiseram mais saber de Deus, mas tem aqueles também espalhados que adoravam o Deus verdadeiro que Noé serviu ali. E eles viram Noé servindo e fazendo sacrifício quando Noé desceu da arca, adorando a Deus. Então, tem essas pessoas também. Agora, ele está exatamente fazendo aquilo que o Senhor se agradou quando Abel fez, que foi servir um altar com um sacrifício, mas estando ali junto. Então, Abraão agradou a Deus. E no verso 8 também nós vemos que quando eles chegam ali, fica entre Betel e Ai, essas duas cidades. E ali também ele faz um altar. Ele fez 2 altares ali na terra de Canaã. E depois, então, quando ele chega aqui, nesse local, nesse outro local, no verso 8, que é entre Betel e a cidade de Ai, ele ali também edifica um altar. E aqui ainda diz mais. Ele edifica um altar e invoca o nome do Senhor, como Enos fez no passado. É como se ele já estivesse, pela fé, já consagrando aquela terra ao Senhor. Veja que os lugares que ele está passando, ele está edificando o altar. Aquelas terras estavam povoadas pelos cananeus, são os descendentes de Cão. Então eles também vêm ali, tem uma tradição já de adorar outros deuses. Então agora é interessante que ele está entrando na terra dos cananeus e edificando um altar ao Deus vivo. Pela fé ele já está tomando posse da terra que nem é dele ainda. Ele está ali como um peregrino, como estrangeiro, como nós estamos aqui como estrangeiros para tomar a posse no reino de Deus. Nós ainda não estamos lá, nós ainda estamos peregrinando aqui. Ele estava peregrinando ali e já estava oferecendo os altares. Essa terra vai ser nossa. Gênesis 18:1 também diz: O Senhor apareceu a Abraão nos carvalhais de Manré, quando ele estava sentado à entrada da tenda, no maior calor do dia. E ali o Senhor faz a promessa que vai dar um filho dele com Sara. E também fala que vai destruir a cidade de Sodoma e Gomorra, como nós já falamos no episódio anteriores. E aqui no verso 7 ainda, que o Senhor apareceu diversas vezes a Abraão, e diz: darei esta terra à sua descendência. Nós temos aqui Romanos capítulo 9, verso 8 e 9. Isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa é que são contados como descendência. Porque a palavra da promessa é esta: por esse tempo voltarei e Sara terá um filho. Toda aquela situação que existia, chegou um momento em que Abraão falou: eu não tenho descendente, então ele queria dar a sua descendência para o seu empregado. Depois ele cogitou em colocar Ismael como seu primogênito, mas Deus disse para ele: não, você vai ter um filho da sua mulher, de Sara. Então esse filho da promessa é o que é contado como descendente, não o outro que Abraão queria, por sua força da sua carne, impor. E depois então nós vamos ver no desenrolar de toda a história que esse descendente é aquele que viria e que o seu reino seria um reino eterno. Em Gênesis 12 nós vemos que Abraão parte dali, parte para o sul em direção ao Negueb. Então ele vai indo em direção ali ao Egito. E no verso 10 diz que havia fome naquela terra. Abraão começa a fazer o seu curso para ir para o Egito, porque o Egito era um país que sempre havia alimento. Ele diz para sua mulher Sarai, no verso 13: diga, pois, que você é minha irmã, para que me tratem bem por sua causa e por amor a você me conservem a vida. E aí quando Abraão chega no Egito, realmente os egípcios veem que Sarai é uma mulher muito bonita e já vão falar ao faraó, falando elogios: olha, chegou uma mulher muito bonita
de uma caravana que veio lá de Canaã, e então ela foi levada à casa de Faraó. E por isso então ele tratou bem Abrão, deu ovelhas, bois, jumentos, escravos, escravas, jumentas, camelos. Só que no verso 17 diz que começa a acontecer uma coisa que diz que o Senhor puniu Faraó e a sua casa com grandes pragas por causa de Sarai, mulher de Abrão. O Faraó começa a deduzir. No momento que essa mulher chegou aqui, essas grandes pragas começaram a vir sobre nós. Então ele chama Abrão e diz: o que é isso que você fez comigo? Por que não me disse que ela era a sua mulher? No verso 19, então, ele diz: e por que me disse que ela era sua irmã? Foi por isso que a tomei para ser minha mulher. Agora, pois, aqui está a sua mulher, tome-a e vá embora daqui. E Faraó deu ordens aos seus servos respeito a Abrão para que eles fossem embora imediatamente. E levasse tudo que Faraó deu. É interessante que Deus dá sabedoria para Abrão. Abrão fala exatamente isso. Por quê? Porque se Abraão não tivesse tido essa sacada, esse insight, ele poderia ter morto. Então, na realidade, Abrão é meio-irmão dela por parte de pai. Porque a mãe de Abrão era outra, mas o pai de Abraão e de Sara era o mesmo. Nós vamos ver isso aí em Gênesis 20:10. E Abimeleque perguntou a Abrão: o que é que levou você a fazer uma coisa dessas? Abrão respondeu no verso 11: é que eu pensei, certamente não há temor de Deus nesse lugar, e eles me matarão por causa de minha mulher. E aí no 12? Por outro lado, ela é de fato minha irmã por parte de pai, embora não por parte de mãe, e veio a ser minha mulher. Ele só tinha omitido que ela era a mulher dele, mas ele falou a verdade. Eles eram irmãos por parte de pai. E eles tinham esse costume para se preservar a herança, as terras, ou seja, dava uma filha para um filho. Deus, porém, veio a Abimeleque em sonhos. De noite, ele disse: você vai ser castigado com a morte por causa da mulher que tomou, porque ela tem marido. Aí Abimeleque ficou desesperado, falou: o senhor vai matar uma nação inocente? Quer dizer, não ia só matar Abimeleque, ia toda a nação morrer, porque olha o que Abimeleque fala. Então, Abimeleque começa a conversar com Deus. Não foi ele mesmo quem me disse, é minha irmã? E ela também não confirmou, ele é meu irmão? Com sinceridade de coração e na minha inocência? Foi isso que eu fiz. Então Deus respondeu em sonho: bem sei que com sinceridade de coração você fez isso. Por isso, impedi que você pecasse contra mim e não permiti que você tocasse nela. Então, vá agora e devolva ela para o marido. Ele é profeta, intercederá por você e você viverá. Mas se você não a devolver, saiba que certamente morrerá, você e tudo que é seu. Olha, e no outro dia de madrugada, né, pastor, o que ele fez? Saiu correndo para... Chamou todo mundo e fez que nem o Faraó lá. Pega esse camarada, dá algumas coisas para ele. Provérbios 21:1. Como correntes de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. Este o dirige para onde quiser. Então aí Deus está mostrando que ele tomou o coração de Faraó e o coração de Abimeleque para fazer exatamente o que era necessário, devolver a mulher de Abraão. Muito lindo, né? O Senhor cuidando dos seus servos. Aqui, então, desde o início, Abraão vai ter que lidar com seus temores. Medo de perder sua esposa, medo de perder sua vida. E ter que enfrentar pessoas de outros povos, como ele enfrentou o rei Faraó e o rei Abimeleque. O Senhor agora está treinando ele para ele poder saber como ele vai lidar com toda essa situação enquanto ele é peregrino em terra estrangeira. Está cheio de reis e povos, nações aí que ele vai ter que ter um diálogo para poder habitar nessas terras. Então, Deus o chama em primeiro lugar. Deus vê em Abraão uma capacidade de ouvir e uma capacidade de obedecer. Abraão tem uma personalidade da qual Deus se agrada. Por isso Deus o capacita. Mesmo ele não tendo descendente, mesmo ele não tendo terra, ele só tinha a promessa. Primeira promessa que Deus faz. Deus promete um lugar.
Gênesis 15, 18 a 21. Naquele mesmo dia, o Senhor fez aliança com Abrão, dizendo: à sua descendência dei esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates, a terra dos queneus, dos quenezeus, dos cadimoneus, dos heteus, dos fariseus, dos refaíns, dos amorreus, dos cananeus, dos gigazeus e dos jebuseus. Gênesis 17:8. Darei a você e à sua descendência a terra onde agora você é estrangeiro, toda a terra de Canaã como propriedade perpétua, e serei o Deus deles. Então, Deus prometeu a terra e Deus também promete a descendência. Nós vamos ver lá em Gênesis 17, 2 a 7. Farei uma aliança entre mim e você, e darei a você uma descendência muito numerosa. Abrão se prostrou com o rosto em terra e Deus lhe falou: quanto a mim, esta é a minha aliança com você. Você será pai de muitas nações. Seu nome não será mais Abrão, e sim Abraão, porque eu o constituí pai de muitas nações. Farei com que você seja extraordinariamente fecundo. De você farei surgir nações, e reis procederão de você. Estabelecerei uma aliança entre mim e você e a sua descendência no decurso das suas gerações, aliança perpétua, para ser o seu Deus e o Deus da sua descendência. Então o Senhor deu a terra, a promessa da terra, a promessa da descendência, como nós acabamos de ler, e agora então o Senhor vai dar a promessa de uma nação, ou seja, pai de multidões. Gálatas 3:8. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria os gentios pela fé, preanunciou o Evangelho a Abraão, dizendo: em você serão abençoados todos os povos. Gálatas, capítulo 3, versículo 8, olha só, tendo toda a Escritura previsto que Deus justificaria os gentios pela fé, preanunciou o Evangelho a Abraão. Então, quer dizer, Abraão já recebeu um Evangelho de que dele teria uma semente, viria semente, essa semente que nós estamos lendo agora, Jesus, dizendo: em você serão abençoados todos os povos. Através de Jesus, toda a terra é abençoada, porque Jesus morreu por nós. Na cruz, ele entregou sua vida por todos. Todo aquele que crê em Jesus tem direito à eternidade, tem direito a esse pacto que Deus estabeleceu com o homem através do seu Filho. E aí no versículo 9, de modo que os que têm fé são abençoados como crente Abraão. Então ele está chamando Abraão de crente porque ele creu no chamado de Deus. Então, se você tiver fé que Jesus pode entrar na sua vida e ser o seu Senhor e seu Deus, então você também vai receber a sua eternidade ao lado do Pai. Aqui no versículo 14, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Cristo Jesus, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Qual é o Espírito prometido? O Espírito Santo, que nos capacita a permanecer e a fazer a vontade de Deus, porque temos Cristo no nosso coração. E o Espírito Santo também testifica que nós somos dele. Abraão vai ter muitos desafios pela frente, como nós vamos estar estudando nos próximos episódios, e nós também vamos ter muito desafio aqui na terra como servos do Senhor. Deus fala para Abraão que em você serão abençoados todos os povos. Como Deus está dizendo assim que viria o descendente, que então seria aquele que uniria todas as coisas novamente e faria com que a bênção de Deus viessem a todos os povos. De modo que aqueles que são abençoados são os crentes como Abraão. Então nós, agora que recebemos esse evangelho, recebemos esta bênção e Deus está então começando toda aquela caminhada de Abraão e essa caminhada então vai levá-lo a um povo. E esse povo então, da onde surgirá Jesus Cristo. E agora então, nós temos esta promessa gloriosa de um dia estarmos com Ele. Então, este livro de Gênesis 12 está mostrando para nós que ali na terra todos os povos estão saindo de um só. Saíram de Adão e Eva, que foram destruídos ali, os seus descendentes no dilúvio, ficando Noé. Dessa semente de Noé e dos seus filhos se espalharam sobre toda a terra,
E agora então ele escolhe um, dali de toda aquela terra, ele escolhe um, Abraão, para vir trazer o modelo de adoração a Deus, o modelo de fé, o modelo de comunhão com Deus, o modelo de ser como Deus quer. Abraão foi um modelo e Deus o elegeu por tudo aquilo que seria necessário para que ele pudesse caminhar nessa jornada. E agora nós temos a nossa jornada, cada um de nós. E essa jornada, nós não sabemos aonde vai nos levar, mas Deus sabe. Amém. Se essa jornada nós chegarmos diante de Deus, justificados por Jesus, então a nossa jornada acabará num lugar feliz, no lugar ideal. Mas se morrermos sem Jesus, a nossa jornada não será bem-sucedida. Então agora é a oportunidade de nós tomarmos essa decisão e sermos obedientes como Abraão foi, de sairmos da onde estamos e irmos em direção àquela terra que Deus nos prometeu. E para chegar lá, pastor, nós precisamos de ter alguém que nos conduza. Quem é que vai nos conduzir a esta terra, pastor? Jesus é a ponte entre o homem e Deus. Para chegarmos lá, nós precisamos andar por essa ponte. Como Paulo fala, nós precisamos estar em Cristo, sermos justificados, recebermos o ministério da reconciliação e podermos então estar em paz com Deus. Amém. Vamos encerrar, pastor? Amém. Você faz oração? Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja teu santo e bendito nome. Amém, Jesus. Nós te agradecemos, Pai, mais uma vez, por Jesus Cristo ter vindo a este mundo, Sim. se tornar aquele que nos levaria por esta jornada da vida até o momento de nós enfrentarmos a morte e então podemos estar justificados diante do Pai, Amém. do nosso Pai. Amém, Jesus. Te agradecemos por todas estas bênçãos e pedimos, Senhor, que aqueles que estiverem ouvindo que ainda não tomaram essa decisão possam tomar essa decisão e que eles também possam desfrutar das bênçãos em Cristo Jesus. É o que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus, com a ajuda do teu Espírito. Amém. Amém, Senhor. Agora eu quero me despedir dizendo: fiquem com Deus e até a próxima. Fiquem na paz do Senhor Jesus e até a próxima.